Glória a Deus. Que saudade que eu estava de estar aqui com os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para trazer para vocês, para mim primeiramente, uma palavra que vem do céu para as nossas vidas, né? Que bênção. Bem, quero começar falando sobre a nossa caminhada, sobre a jornada que a gente tem como cristão, né? Na nossa caminhada, mesmo nós que entregamos a nossa vida para Jesus, isso não significa, você bem sabe, que nós não teremos mais problemas, que nós não teremos mais pedras em que poderemos tropeçar, né? Significa que nós teremos uma paz que o mundo não tem. Mas nessa jornada, nessa caminhada, há muitas coisas que podem nos ocorrer, não é verdade? Às vezes é batalha atrás de batalha, é luta atrás de luta, é medo atrás de medo, é incerteza atrás de incerteza. E às vezes você nem sabe como é que você está de pé. Mas você está de pé e glória a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E muitas das vezes nós acabamos nos encontrando aprisionados diante de situações que chegam para nós sem aviso prévio. Nós nos encontramos muitas vezes aprisionados por situações, por circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, às vezes devastando tudo. E você se encontra meio que sem saída. Que prisões são essas em que a gente pode estar? A prisão da dor, da depressão, a prisão do luto, a prisão da falta de dinheiro, a prisão de complexos, a prisão do passado, a prisão de dependência emocional, a prisão da insegurança, a prisão da ansiedade. E a gente precisa vigiar, tomar cuidado e se posicionar. Se posicionar para que sejamos, talvez, aí libertos de algumas das nossas prisões. E para isso, eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá no livro de Atos, no capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos 12, nós vamos ler do 1 até o versículo 11, que diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso em 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si, dizendo: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa e eficaz e por si só já nos traz toda a resposta que precisamos. Te entregamos esse momento do culto de palavra, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, aqui é uma parte da história de Pedro. Pedro, como você bem sabe, discípulo de Jesus. Pedro, depois que ele nega Jesus, ele se encontra com Jesus na praia, Jesus já ressurreto. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Então, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá uma direção para Pedro, depois que ele nega a Jesus. Jesus dá ali uma chance para Pedro, e Pedro, com aquela direção, toma posse daquela palavra, e ele começa então a propagar o evangelho, a cuidar das ovelhas de Jesus. Em Atos capítulo 2, você vai ver Pedro pregando e 3.000 pessoas se convertendo através da vida de Pedro, um pescador iletrado. Depois você vai ver mais adiante em Atos capítulo 3, Pedro se tornando um dos líderes da igreja de Jerusalém. Mais adiante nós vemos em Atos capítulo 10, Pedro tendo uma visão de Deus, e então ele começa a pregar aos gentios, e o primeiro a se converter é Cornélio, um centurião, alguém da guarda romana. E ali a expansão da igreja vai acontecendo entre os não-judeus. E aqui no capítulo 12, a gente vê Pedro sendo preso por Herodes, o rei da época. Herodes, um perseguidor de cristãos, alguém que não queria que a igreja de Cristo se expandisse. Herodes aqui para a gente, ele simboliza o inimigo hoje, o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele não quer que o evangelho seja propagado, e por isso ele quer parar quem? Você. Ele quer mandar você para a prisão, porque ele sabe que quando você está preso, você não abre a sua boca para falar. Que quando você para, pessoas não escutam de Jesus, não escutam o teu testemunho. Então, Herodes aqui, ele simboliza o inimigo que vem para perseguir o povo de Deus. Mas deixa eu te dizer, toda perseguição, ela é permissão de Deus. Porque a gente vai ver a perseguição acontecendo e a igreja crescendo. A perseguição faz a igreja crescer, porque toda vez que você é perseguido, você ora mais, você busca mais, você lê mais Bíblia, é ou não é? A perseguição faz o reino de Deus avançar. Mas muitas vezes, a gente, por causa das perseguições, a gente vai acabar entrando em prisões. E a gente precisa se posicionar diante dessas prisões em que talvez a gente se encontre. Mas como se posicionar diante das prisões? Através desse texto eu aprendo algumas lições, e a primeira delas, em primeiro lugar, aprenda a descansar em dias difíceis. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Vou ler novamente. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Você pode imaginar isso comigo? Pedro, ele estava ali prestes a ser degolado em praça pública. Pedro seria morto. Tiago acabou de ser morto. E Pedro seria o próximo. Mas sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo profundamente. Veio um anjo, o texto diz que a luz se acendeu e Pedro não acordou. O anjo teve que tocar nele para acordá-lo, porque ele descansava, um sono profundo. Engraçado que em nenhum momento a Bíblia expõe aqui uma reclamação, uma murmuração, um desânimo, uma preocupação exagerada, exacerbada de Pedro. Mas Pedro estava aqui descansado no Senhor, provavelmente porque a sua confiança estava em Deus. Ele sabia, se Deus quiser, Deus vai me livrar. Se Ele não quiser, morrerei, mas morrerei para a glória de Deus. Eu quero te contar uma história, a história de Spafford. Spafford foi um advogado que sofreu a morte de um filho que morreu de pneumonia no ano de 1871. E apesar dessa dor, eu não consigo assim mensurar, imaginar qual é a dor da perda de um filho, né, Rafa? Eu acho que deve ser algo assim que dói na alma, assim, sufocante na alma. E Spafford, ele tenta então manter a sua fé firme no Senhor. 2 anos depois desse acontecimento, ele vai fazer uma viagem com a sua família a fim de
renovar aí a sua mente, suas forças, ter um tempo de descanso, de renovação. Nesse tempo aí, ele tinha outras filhas, ele tinha mais 4 filhas. E ele manda sua esposa e suas filhas de navio para uma viagem para a Europa, fica para resolver alguns negócios, algumas coisas da sua vida. E aquele navio, ele colide com um barco e afunda no meio do Oceano Atlântico. E ele perde as suas outras 4 filhas. Sua esposa manda para ele um telegrama dizendo: sobrevivi, mas nós perdemos as meninas. Então ele pega ali um barco para ir ao encontro da sua esposa. Essa história é real, tá, gente? Ele pega ali um barco para ir ao encontro da sua esposa e nesse percurso ele passa pelo local daquele acidente. E quando ele chega no local onde as suas filhas ali morreram, ele entra numa profunda reflexão e ali ele escreve um hino muito conhecido, que eu tenho certeza que você conhece, que diz assim: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Foi num momento de dor, muita dor, mas ao mesmo tempo descanso também profundo, porque isso só é possível quando a gente está com Jesus. E o original dessa música, traduzido para o português, é: está tudo bem com a minha alma. Por quê? Como pode alguém, para o mundo isso é loucura, como pode alguém que perdeu todos os seus filhos, já não bastava a dor do primeiro, agora perder 4 de uma vez, conseguir escrever e dizer do seu coração: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor? Só Jesus traz esse descanso e essa paz que excede todo o entendimento. Primeiro a gente precisa se posicionar em oração, depois descansar o nosso coração. Descansar. O contrário do descanso é a preocupação. A preocupação, ela é algo que nos tira a confiança em Deus. Que ninguém aqui perca uma noite de sono por causa das preocupações da vida. Pedro não perdeu. Que ninguém aqui deixe de descansar, de dormir por causa das preocupações da vida. Porque as preocupações, elas não nos ajudam, muito pelo contrário, elas nos atrapalham muito. E às vezes a gente está deixando de dormir, e é nas noites de sono que Deus vai te dar a resposta. É nas noites de sono que o Senhor vai falar com você através de um sonho, ou então que a sua mente vai ser reequilibrada, reorganizada para que você consiga tomar a decisão certa. Quantas vezes Deus falou comigo através de sonho, e eu pude tomar a direção certa, eu pude tomar a decisão, eu pude entender aquilo que eu não estava conseguindo entender. Quantas vezes diante de uma noite, o choro se foi e no dia seguinte eu pude viver a alegria de ter uma resposta, uma direção de Deus. Não perca uma noite de sono por causa das preocupações. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem cuida de você. E a gente precisa viver essa verdade. A gente tem também um outro relato na Bíblia de 2 pessoas que foram para uma prisão e também viveram um tempo de descanso na prisão. Paulo e Silas, talvez você conheça essa história, eles foram açoitados, humilhados, depois lançados numa prisão, acorrentados pelo pé ao tronco. E a Bíblia vai relatar que eles começaram a orar e a louvar. Lá pela meia-noite, mesmo presos, mesmo depois de terem vivido coisas terríveis, eles louvaram e oraram. E sabe o que aconteceu? Veio um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão. Veio um terremoto que abalou tudo, abriu as portas da prisão. Sabe por quê? Porque há poder no descanso. Há poder quando você descansa o seu coração e fala: Deus está nas suas mãos, até aqui eu consigo, daqui para lá é só o Senhor. Há poder quando você não consegue nadar mais. Até quando dá pé você consegue ir, você vai fazer, mas depois que não der mais pé, é só o Senhor. E há poder quando você entrega de fato o seu coração em confiança, dizendo: eu confio em Ti, que o Senhor há de fazer o melhor para mim. Aprenda a descansar, mesmo que em condições péssimas.
Aprenda a descansar mesmo que o cenário seja totalmente desfavorável. Aprenda a descansar mesmo que o diagnóstico seja de morte, de luto, mesmo que o diagnóstico seja de doença, mesmo que a porta se feche. Aprenda a descansar, mesmo quando um filho se perde, mesmo quando o marido chega e fala não dá mais, mesmo quando você tem contas e contas a pagar e você não vê o dinheiro chegar. Aprenda a descansar, mesmo quando. Aprenda sobre o descanso de Deus. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Escute isso. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deixa eu readaptar essa fala porque dá no mesmo. Deus trabalha em favor daqueles que nele descansam. E não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia. Isso é a palavra que diz que Deus trabalha em nosso favor se descansarmos o nosso coração nele. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aquieta o teu coração nessa noite, descansa o teu coração. Em segundo lugar, como se posicionar diante das prisões. Aprenda a crer no sobrenatural. Creia no sobrenatural. Olha o versículo 7. Diz assim: eis que, porém, veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Isso aqui é algo sobrenatural. E deixa eu te falar algo: toda prisão é uma oportunidade para você viver o milagre de Deus. Toda prisão é uma oportunidade para você viver o sobrenatural de Deus. Pedro aqui, ele estava vigiado por 2 soldados dentro da cela, um na direita, outro na esquerda, 2 do lado de fora, ainda algemado. Eu olho para isso e eu fico assim: meu Deus, para que isso? Para que isso? Para um pescador? Prisão de segurança máxima para um pescador? Mas tem dia que o inferno se levanta, você olha e você fala: meu Deus, para que isso? É isso mesmo? É comigo mesmo? Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Herodes sabia que não dava para brincar com essa gente. Herodes sabia que vez ou outra uma pedra se removia, vez ou outra um morto ressuscitava, vez ou outro um manco voltava a andar, vez ou outro cego voltava a enxergar. Herodes sabia que alguma coisa sobrenatural poderia acontecer. E às vezes quem está do lado de fora, quem não é crente, está querendo mais no sobrenatural do que a gente. Herodes sabia que algo sobrenatural poderia acontecer. Ele sabia que não dava para brincar com essa gente. Ele só não sabia é que essa gente, eu e você, tem um Deus que diz: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro eu despedaçarei. Essa é a palavra de Deus para nós, nós precisamos confiar nisso. O Senhor envia um anjo, o sobrenatural acontece, as correntes caem, os portões são abertos e ninguém vê nada. Você pode imaginar essa cena que aconteceu, é real. Os portões são abertos. Aqui diz o texto, automaticamente. O primeiro portão automático da história da humanidade está aqui na Bíblia. Os portões foram abertos automaticamente. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é um reino da manifestação do poder de Deus, de coisas sobrenaturais. E por que que a gente que está no reino de Deus não vive a manifestação desse poder? Por que que a gente não vê? Por que que a gente não vive? Porque deixamos de crer no sobrenatural. Porque deixamos de crer, a nossa fé não é suficiente. Nós não temos ousadia suficiente. Nós temos conclusão rápida. A gente conclui pela perspectiva do mundo, que é onde a gente está. O mundo já te diz qual é o destino. O mundo já te dá a ótica, aquilo que é óbvio para o mundo, mas a gente precisa aprender que aquilo que é óbvio para o mundo não é a verdade de Deus. Aquilo que para o mundo é o que vai acontecer, certamente não é o que Deus diz que vai acontecer. O mundo diz: teu marido é alcoólatra, é drogado, então o destino é morte. Tem outra mulher na vida do teu marido? Ou tem outro homem na vida da tua mulher?
É questão de tempo. Ele e ela vai embora. Ah, você descobriu que teu filho é homossexual? Esquece, não existe ex-gay. O mundo já tem coisas pré-definidas, pré-determinadas. Ah, você estudou, tem um diploma na mão, mas você não tem QI? Ah, você tem experiência, mas você não tem um network? Não tem alguém para te indicar? Você não vai conseguir nenhum cargo, você não vai conseguir nenhuma promoção. Deixa eu te dizer uma coisa que muitas mães dizem, o mundo diz isso, mas você não é todo mundo. Eu e você não somos todo mundo. Você é filha de um Deus que muda qualquer perspectiva, você é filho de um Deus que muda qualquer cenário, que muda qualquer destino. Isso é viver de forma sobrenatural. A gente precisa crer num Deus que faz, porque Ele faz. Mas o quanto nós temos crido nesse Deus, o quanto nós temos vivido de forma sobrenatural. Não desista de ver um milagre na sua situação, ou um milagre na prisão em que você se encontra. Não desista de ver. Não seja influenciado pelo mundo, não seja influenciado pela ótica do mundo, pelo que você vê na TV, pelo que você escuta dizer. Mas seja influenciado pelo que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Nós não vivemos manifestação do sobrenatural porque muitas vezes nós não insistimos com Deus. Nós não insistimos com Deus. Às vezes a gente pega e fala assim, olha, eu vou fazer campanha de 7 dias, 7 dias de jejum e oração, vai acontecer. A gente começa a determinar para Deus. Mas a gente não insiste com Deus. A gente faz campanha, a gente desiste, porque a gente acredita que a gente já entregou para Deus tudo o que tinha. A gente acredita que já orou o suficiente. E Deus me trouxe aqui para te dizer, não orou o suficiente, ainda continua, porque Deus vai fazer. Mas você precisa continuar insistindo. Quantas noites de sono você já chorou diante de Deus, para ver o milagre, para ver o sobrenatural acontecendo de fato? Quantas orações você já fez? Quanto jejum você entregou? Quanto tempo você está insistindo? Homens e mulheres de Deus levaram anos para viverem milagres. Eu não sei, talvez sejam anos, talvez sejam dias. A gente não consegue dizer para Deus. Deus é quem diz para nós. Mas muitas vezes nós temos feito orações que são sem fé. Nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele faz grandes coisas. Nós cantamos isso, mas nós não vivemos isso. E aí, quando o barco começa a balançar, a nossa fé não é suficiente para fazer com que esse barco não afunde. Lá em Lucas capítulo 8, Jesus dormindo no barco, junto com os discípulos, vem uma tempestade e começa a entrar muita água naquele barco e Jesus permanece dormindo, descansando, assim como Pedro. E os discípulos ficam apavorados e começam a tentar tirar a água ali do barco. E aí começam a acordar Jesus falando, Jesus, a gente está afundando, o Senhor não se importa que a gente morra. Jesus acorda calmamente, eu imagino. Dá uma ordem, vento, pode parar. Tempestade? Acabou. Olha para os discípulos e fala assim para eles. Por que vocês estão com medo? É uma pergunta que faz a gente até rir, né? Ora. Por que estamos com medo, Jesus? Simplesmente porque o barco vai afundar. É isso que vai acontecer, porque é isso que eu estou vendo. Jesus olha para eles e fala, vocês têm uma fé muito pequena. Jesus está falando para a gente hoje, reanima a tua fé. Reanima a tua fé. Quantas vezes oramos e não esperamos para ver? Quantas vezes nós oramos e desistimos de continuar orando? Quantas vezes nós damos um jeito e resolvemos da nossa maneira, na expectativa de sair do problema? Mas quem foi que falou que é hora de sair do problema? Deus também tem coisa para ensinar no meio do problema. Se você está no deserto e você não consegue sair desse deserto, aproveita esse tempo de deserto. Porque é nesse tempo que a gente vê a provisão de Deus. Porque é nesse tempo que a gente vê Deus face a face. Então reanima a tua fé hoje e simplesmente continue marchando. Continue crendo, acreditando que Deus vai fazer, porque Ele é Deus e Ele faz no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Esse é o nosso Deus. Nós nos rendemos à desistência e dizemos, não deu, não dá, não tem jeito, já orei. Eu estou aqui para te dizer, dá. Eu não sei de que jeito,
mas com Deus dá. Ele continua operando milagres. Ele continua operando milagres no nosso meio. E você precisa crer no sobrenatural de Deus. A igreja precisa crer que o poder de Deus continua operando através de nós e em nós. Qual foi o último milagre que você viveu? Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Ou será que você entrou para uma prisão e dessa prisão você não consegue enxergar mais nada, você não consegue se levantar, você não consegue ter força? Mas Deus está dizendo, eu permiti, porque eu permito todas as coisas que você entre aí nessa prisão, nessa caverna, nesse lugar, não é para você morrer nele, mas é para você viver através dele. Deus continua sendo Deus, continua operando milagres em nosso meio. O problema é que a igreja, muitas vezes, não está crendo que Deus está fazendo. Deus continua levantando o paralítico. Deus continua fazendo o cego enxergar. Deus continua restaurando o casamento. Deus continua fazendo o filho se voltar para casa, trazendo o filho de volta para casa. Deus continua. Nós precisamos crer para ver a glória de Deus. Em último lugar, como se posicionar diante das prisões? Lembre-se que você não anda sozinho. Existe uma igreja que é a sua intercessora. Olha o que diz o versículo 5. Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Eu creio que Pedro também estava em oração, já tinha orado ali, naquele momento ele foi dormir, mas ele provavelmente falou com Deus, mas isso não é relatado. O que é relatado aqui é que uma igreja orava por Pedro de forma incessante. E esse é um dos papéis da igreja, orar. Como diz lá em Romanos 12:15, nós temos que chorar com os que choram, rir com os que riem. Pedro, ele estava aqui nessa prisão injustamente, Deus sabia disso, e Deus tinha todo o poder para quebrar, tirar ele de lá, sem precisar de nada. Mas Deus, ele faz questão de registrar aqui na sua palavra, destacar que havia uma igreja. Há poder na comunhão e na oração da igreja. Essa onda de Cristo em casa que a gente vê hoje, agora eu nem tenho visto mais, graças a Deus, mas isso não vem de Deus, não. Pode tirar o livro de Atos daqui, pode rasgar. É necessário estar na igreja, porque a igreja, ela tem um papel fundamental na vida do cristão. A igreja é aquela que ora por você, que te acolhe, que chora com você, que ri com você. Há poder na oração da igreja. Eu me lembro que há alguns anos atrás o meu pai sofreu um acidente, ele caiu de um telhado. Meu pai quebrou o crânio em várias partes, deslocou o cérebro, teve parada cardiorrespiratória, foi para uma sala chamada Sala Vermelha no hospital, onde o tempo todo tinha óbito naquela sala. E eu fiquei desesperada naquele tempo, pensando, perdi meu pai. E aí, eu comuniquei à igreja, eu falei, eu preciso de oração, meu pai está morrendo. E a igreja começou a orar pelo meu pai. E o meu pai saiu daquele hospital sem nenhuma sequela. Meu pai quebrou o crânio, deslocou o cérebro, teve parada cardiorrespiratória, ficou sem respirar por alguns minutos. Mas uma igreja se levantou em oração pelo meu pai. E o meu pai pôde viver um milagre por causa da oração de uma igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa compartilhar as suas lutas. Você precisa compartilhar as suas dificuldades com a igreja, com a célula, com o seu discipulador. É para ir para a cadeira da bênção mesmo. A cadeira por si só não tem poder não, mas aquele grupo que fica em volta da cadeira da bênção orando, ali tem poder, naquela oração daquele grupo na célula. Vai para a cadeira da bênção e compartilha da tua luta. Porque um dia a célula vai lá e começam ali a relatar as lutas, mas no outro dia a gente celebra a vitória. Quantas vitórias nós temos em célula, quantos milagres. Se eu fosse chamar aqui todos os líderes e membros de célula para vir aqui em cima testemunhar, eu tenho certeza que a gente teria inúmeros milagres para tomar conhecimento,
para ouvir. Porque a igreja é isso. Mas tem gente que não compartilha nada. Ah, não vou me expor, não. Vou falar dos meus problemas. Vou abrir a porta do meu quarto particular de pecado. Vou falar o que eu faço de madrugada. Vou pedir ajuda. Vou pedir oração. Não, nunca pedi nada para ninguém. Estou aqui, só quero ter um grupo de amigos, assim, só quero ter gente para andar junto comigo. Deus está falando para você, compartilha as tuas lutas, compartilha das tuas dificuldades, compartilha dos teus pecados, porque sozinho a gente não pode andar. Existe uma igreja, isso é uma bênção, existe uma igreja que quer caminhar com você. Mas às vezes a gente está mais preocupado com a nossa exposição do que em ver as correntes sendo quebradas. A gente está mais preocupado com o que vão pensar da gente do que de fato sermos libertos de prisões. Você precisa viver a alegria e a cura que há no que diz lá em Tiago 5,16, confesse os seus pecados uns para com os outros, para que você seja curado. A cura na confissão, a cura no falar, no compartilhar. Nessa igreja aqui você só anda sozinho se você quiser. Quando alguém chega para mim e fala assim, não estou me sentindo inserida, eu já pergunto logo, mas você está em que célula? Normalmente a pessoa fala, ainda não estou em célula. É por isso. Porque é difícil mesmo você se sentir talvez incluído de primeira ou rápido, se você não está em uma célula. A nossa igreja é uma igreja que vive célula, né? Uma igreja em células. Por isso que a gente insiste tanto para você ir para uma célula. Não é porque a gente quer ter um monte de fotinho de pequenos grupos nas casas, não. É porque há poder nesse pequeno grupo que se reúne como família para orar, para fazer um vida na vida. É o compartilhamento. É o que Pedro viveu aqui. Se a gente continuar lendo o texto, Pedro sai daquela prisão e ele vai se reunir na casa de Maria, onde a igreja estava ali orando por ele. Um pequeno grupo ali, talvez, não diz quantos. Eu poderia dizer que uma célula ali estava orando, né? Porque célula é a igreja nas casas, eles estavam na casa de Maria. É o poder da oração em unidade, não abra mão de viver isso. Não abra mão de viver o poder de Deus, a manifestação do reino de Deus na sua vida, através da célula, através do discipulado. Porque essa é a vontade de Deus para nós. A gente não resolveu inventar célula só porque a gente achou legal, não. Isso é bíblico. Para você ser cuidado. Para você no pior dia da tua vida ter para quem ligar. No pior dia da tua vida, no dia mais atribulado, você recebeu uma palavra de consolo, você recebeu um abraço. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim do início dela aqui na igreja. E ela falou que teve um tempo em que ela ia para um lugar, tinha uma pessoa lá atrás dela. No outro tempo, ia para um outro lugar, aí ela postava e tinha uma outra pessoa, que era uma pessoa da célula, lá atrás dela. Gente, o que essa pessoa quer comigo? Chegou para essa menina e falou assim, o que você quer comigo? Porque essa pessoa estava acostumada a ter amizade só por interesse. Chegou para ele e falou assim, me fala a real, por que você está me perseguindo? Por que você está aqui comigo? Por que você está onde eu estou? E essa outra pessoa chegou para ela e falou assim, eu estou aqui porque eu te amo. E ela falou, eu me desmontei ali. Eu me desmanchei ali, eu chorei, porque era tudo que eu precisava ouvir. Era esse abraço que eu precisava. Mas ela viveu isso porque foi numa célula, estava inserida na igreja e viveu o amor da igreja. Esse é o amor da igreja. Então não entra por essa porta aqui, senta e sai sem falar com ninguém, não. Dificilmente você vai conseguir, porque alguém provavelmente vai te parar para pegar seu telefone. Por quê? Porque a gente quer cuidar de você. Porque a gente quer ver esse milagre aqui que Pedro viveu na tua vida também, porque Deus continua fazendo milagre. O descanso, a fé do sobrenatural, somado a uma igreja que se une em oração, te liberta de qualquer prisão. Essas prisões que nós falamos aqui são prisões
de pessoas que já são crentes, porque existem aquelas pessoas que estão aprisionadas, mas aí é uma outra história. Aí é renúncia. Aí são prisões que as pessoas entraram com um pé, com o outro, entraram por inteiro. Mas você que é cristão, você que é crente, se você descansar o seu coração, crendo no sobrenatural, compartilhando as suas lutas, vivendo uma igreja que ora por você, pode ter certeza, você vai ser liberto das suas prisões.